A gente trabalha justamente para isso, para vocês terem um dia a dia mais tranquilo aí. E é isso. Obrigado. É isso aí. O que a gente espera é que essa live seja muito importante para vocês. É um banco que ficou fora aí do jogo, né? Durante mais ou menos um ano. É o banco que a gente, até na última live que fizemos, né, Thiago? Gritamos querendo ele de volta e no dia seguinte veio a novidade, né? A gente fez até coração na época, no dia. Graças a Deus, voltou com condições competitivas. A Agnaldo tem bastante coisa para falar a respeito disso. Com sistema melhorado, hoje com uma formalização só para porte e refim, né? Se for na porta especial. E sistema fácil, bem didático e com averbação rápida, muitas vezes pagando saldo e o refim já entregando o troco para o cliente no mesmo dia, no mesmo momento. Então, assim, é o banco que é o pai da portabilidade, né? Que bom, que bom. Na verdade, quando a gente fala um pouco do banco, só para fazer um relato aí, nós realmente fomos muito fortes aí. O forte do banco é a portabilidade, né? A gente tem aí toda uma infraestrutura, todo um back-office voltado aí para a portabilidade. Não que a gente faça, temos aí outros produtos, aí cartão, temos refinanciamento também, temos contatos novos, mas o forte nosso é a portabilidade. Então, a gente se especializou nessa modalidade aí, e a gente percebe que tem muita gente que tem o foco somente na portabilidade. E a gente falou um pouco sobre essa modalidade que é tão importante aí para todos aí, tá? É um dos bancos mais amados quando a gente teve outras oportunidades de fazer outras lives, a gente falava de outros bancos, mas o que a gente vê aqui na caixa de mensagem é que, assim, o amor pelo Banrisul, tá todo mundo aqui berrando, Banrisul amado, Banrisul querido. Então, assim, esse retorno veio no momento especial, porque a portabilidade, ela tá com toda a força, né? E veio com condições que são imbatíveis, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, esse ano, do ano passado, no final do ano passado para cá, nós aí, na verdade, o mercado, né, as condições comerciais da economia aí, nos colocou aí numa situação onde realmente a gente teve que fazer uma adequação de condições aí, né? E, se eu não me engano, foi em março, abril, as condições do mercado chegaram a tal ponto que a operação foi parada, né? O banco parou, não só nós aqui, como o próprio mercado, a concorrência parou aí, né? Em função das taxas que estavam inviáveis, né? Isso aí foi muito ruim. Para você imagina você manter uma empresa aí que com 10, com 5, com 6, com 200, com 500 funcionários sem produção, né? E realmente, no mês de abril, a gente teve uma situação bem ruim, né? E graças a Deus aí, a gente tem aí uma situação bem favorável, né? A gente acompanha muito. Quem está no segmento do consignado, ele vê, ele acompanha o mercado financeiro também, então, todo mundo de olho ali no que o governo vai falar, na taxa Selic, né? É um nome que ficou tão comum aí no nosso dia a dia, que parece que faz parte aí do nosso trabalho, né? Quando você fala em redução de taxa Selic, você está falando em toda uma movimentação de mercado. Apesar que não é só a taxa Selic que faz todo o desencadeamento aí de uma melhor condição lá na frente. São vários fatores, mas a Selic é que puxa toda essa situação. Só o fato do governo ele ter o viés de uma redução de taxa Selic nesse semestre aqui, os bancos já começam a se movimentar, né? Porque vai ter reflexo no consumo, vai ter reflexo nos bancos, na parte financeira, e já está refletindo isso aí. É muito provável que possa ter, muito provável, é quase com uma certeza, uma redução nessa próxima reunião do Copom, aí, se não me engano, na semana que vem, e os bancos já estão se preparando para isso, né? Tanto é que nós tivemos aí uma grata surpresa aí, que a gente já estava exigindo já há algum tempinho, uma redução das condições que a gente tem hoje, para poder ser mais competitivo, né? E na segunda-feira, se eu não me engano, na terça-feira, a gente entrou
e voltamos aí realmente o que era o patamar do meio do ano passado, outubro, setembro, outubro, onde você coloca algumas modalidades diferentes aí dentro desse pacote, né? Como a gente tem o nosso forte é a portabilidade, e a gente se especializou nisso, a gente colocou algumas modalidades para a ponta ela ter mais, ela ter mais facilidades e mais opções aí, né? Ter mais diferenciais, né? Com relação à taxa, né? Hoje eu tenho uma taxa que ela está, a mínima, ela é de 1,45 para você fazer uma portabilidade especial, né? Onde a portabilidade especial você é obrigado, é necessário que você faça um refinanciamento, porém, a minha taxa mínima de refim, ela é de 1,60. Então, você tem a possibilidade de fazer uma operação de portabilidade, com uma redução, né, com de 1,45, fazer o refim dessa operação e a possibilidade ainda dessa redução você conseguir fazer um contrato novo. Ou seja, você tem comissionamento na porte, você tem comissionamento no refim e até mesmo num contrato novo, né? Mas também, de uma certa maneira, você... de uma certa maneira, eu não quero fazer o refim, eu quero fazer só a portabilidade, né? Nós também pensamos nessa situação, onde a gente colocou a portabilidade simples, né? Onde você faz ela a partir de 1,60, né? Não tem a necessidade do refim, você pode fazer o refim também, mas enfim, se você desejar só fazer aporte com redução e fazer um novo, de preferência comigo, a gente tem essa disposição. Atrelado a isso, nós colocamos outras modalidades dentro da portabilidade, né? Aonde é uma novidade no mercado, né? Eu tenho aí a portabilidade agrupada, né? Só para vocês entenderem o que é a portabilidade agrupada. Você consegue digitar 4 operações simultaneamente, né? Todas de uma vez, com bancos diferentes, aonde eu vou conseguir mandar 4 em um único link, né? Eu mando essas operações para a CIP e voltando eu consigo fazer a junção de até 3 delas. Para que serve a portabilidade agrupada? Ela serve para você reduzir a margem negativa dele. Eu te dou essa possibilidade. Se ele estiver negativo, você consegue, nessa modalidade, você consegue, você tem 4 operações para você tentar reduzir esse saldo devedor. O que o mercado me parece que trabalha até com no máximo 2, eu tenho 4 operações para você tentar fazer essa redução, né? Essa adequação, essa positiva ao teu cliente. Ele está positivo? Ok, eu tenho a mortalidade múltipla, aonde você tem a mesma coisa, é a mesma função, só que ele tem que estar positivo, né? Você consegue fazer a digitação até de 4 operações, né? Não para por aí não, tá? Eu tenho também a simplificada. Na verdade, a simplificada é para você digitar a sua portabilidade juntamente com o refim em um único clique para o cliente. Então, em todo esse processo que a gente coloca na ponta, para ajudar, é para colaborar, para você ter aí a tua digitação mais suave, mais tranquila, para que você consiga fluir mais, né? Você ser mais assertivo. Nós não temos uma tabela onde você tem um simulador manual, né? Onde você vai ali, escolhe a taxa no simulador, no Excel, um exemplo, né? Você vai diretamente no meu sistema, né? Onde eu consigo mostrar para você ali o que eu consigo fazer, onde eu consigo baixar essa taxa, eu consigo baixar no aporte, eu consigo baixar mais no refim, né? Então, essas possibilidades é justamente para que você tenha o seu dia a dia mais tranquilo, né? Que seja mais produtivo, que seja mais assertivo, e a gente, mesmo com todo esse material que você tem na ponta aí, nós, desse lado, correspondente, né? Somos um correspondente também, nós somos uma promotora, a gente dá total apoio, tanto na parte de back-office, como na parte de treinamento, na parte de mentoria, na parte de suporte, para que você possa tocar o barco, que as suas operações sejam aí digitadas e sejam aí, mais do que isso, averbadas. Não? Tá certo, Lu? Certíssimo. E eu acho que, assim, é um banco que ele não reprova a tua operação sem te dar a chance de equalizar ela para que ela seja aprovada, tá? O Banrisul veio com uma novidade da agregação de uma margem de até R$6 na porte, para que, se o cliente tiver margem, obviamente, agregar R$6 na porte. Então, a gente está falando que uma taxa de 1,45, ela pode até
você vai conseguir trazer até contratos menores. Se você agregar uma margem em cima da aporte, você consegue aumentar um pouco essa taxa. Claro, muita gente vai perguntar, mas se o cliente é tomador, como é que ele vai ter R$6, né? Em outro contrato, você abre a margem, deixa a margem lá disponível para poder fazer a junção e levar a tua parcela melhor. Então, assim, são jogadinhas que o Banrisul já permitia, né? Mas ele veio com valor maior, com essa possibilidade de conseguir realmente trazer contratos com taxa baixa e permitir que a gente consiga trabalhar de forma mais eficiente, né? Exatamente. Eu até gostaria de entrar, eu vi uma Elisângela com uma pergunta sobre o SRCC, tá? Olha só, o SRCC, você fala, como é que eu sei que se eu consulto, se eu não consulto, se eu pago comissão, se eu não pago comissão? A gente, desde o início, a gente tem uma obrigação, né? Eu ia dizer uma obrigatoriedade, mas uma obrigação de dizer se eu vou pagar ou não a operação, a comissão, né? No passado, pagavam-se as operações, aí, não digo a gente, mas pagavam-se operações e ele não tinha comissão. Quando você digita uma portabilidade comigo, por exemplo, se você digita um banco que você acha que é um banco de rede, e aí esse banco não é de rede, por exemplo, eu vou fazer uma situação de Santander e Olé, tá? Você digita uma operação achando que é Santander, e essa operação é do Olé. Na CIP, eu falo para você antes de pagar, eu falo, olha, esse contrato aqui, ele não é um banco de rede, ele é um banco, a CIP está me dizendo que ele não foi feito em banco de rede, ele é um banco onde uma operação que foi originada através de um correspondente. Você quer que segue com a operação, sem comissionamento, eu peço, né? Eu peço a sua autorização, né? Isso eu estou falando de portabilidade, tá? Então, a gente tem essa consulta. E no contrato novo, é quando você digita a operação. No final, eu falo, ó, essa margem, esse contrato novo, ele é oriundo de um contrato que foi reduzido a margem com menos de 12 parcelas. Eu aviso também, né? A gente não dá sequência se você não me autorizar. Então, tudo é feito de uma maneira bem, digo assim, tem que ser, né, transparente, para que a gente não possa pagar uma operação sem a tua autorização, né? Exatamente. Então, assim, o risco de você pagar uma operação e, de repente, que nem outros bancos que vão que nem carros governados, vai, paga e independente do troco que foi, de repente não é o troco que foi combinado com o cliente, a gente acaba arrumando um problema, né? O Banrisul, na hora que ele vem o saldo da CIP, ele pede para a gente checar se o valor que vai ser disponibilizado no Refim, ele é um valor saudável para você liberar para o cliente, está dentro do que você combinou, e se não tiver, você tem a opção de fazer o cancelamento da operação, tá? Tem algumas perguntas, Agnaldo, que eu acho que vale a pena você responder aqui. Peraí, deixa eu ver. Portabilidade agrupada de parcelas diferentes? Sim. De Assim, valores. ó, a portabilidade agrupada, na verdade, eu vou pagar 4 operações de bancos diferentes. Qualquer valor, né? Qualquer valor. Paguei as 4 operações, no Refim eu consigo unificar, né? Eu faço a unificação, aí não importa a PMT aí, né? A agrupada, lembrando que ela é quando o cliente tem um saldo negativo, tá, gente? Negativo só. Vocês não tem que fazer um enquadramento, tá? A pergunta de sempre, né? Quais os riscos da operação? Se é banco ou correspondente, que a gente falou antes sobre isso, né? É bom, é bom. É uma pergunta que pergunta que não quer calar, é pergunta de 1 milhão. Gente, o que eu falo para vocês é o seguinte, eu vejo os cards nos grupos de WhatsApp aí, aparece lá 15 bancos, 10 bancos lá, de quem é o risco da operação? E a maioria todos, quase 100% dos bancos ali, exceto o Banrisul, onde o risco é promotor. Na verdade, é uma meia-verdade, tá? O risco da operação, se por algum motivo a operação que você mandou para o banco, ela seja considerada como, não digo uma fraude, mas assim, a gente tem hoje uma situação muito comum aí que vocês conhecem sobre advogados ofensores, né? Advocacia predatória, né? Onde vão ligar para o teu cliente querendo fazer uma redução e aí esse cliente acaba movendo uma ação para o banco e alegando que desconhece a operação, enfim, é mais ou menos um problema sério isso aí. Nesse sentido aí, se for detectado que isso é uma fraude, eu tenho quase certeza, os bancos eles vão debutar do parceiro.
os bancos não assumem uma fraude que ela foi considerada como procedente, nem eu, né? O risco é nosso, e eu posso falar isso aí de uma maneira bem tranquila, com relação à portabilidade, né? Se você mandar uma portabilidade para mim e eu perco essa margem, 100%, parcial, desde que eu tenha toda a documentação normal comigo, né? Digo assim, documentação toda certinha, esse risco eu não passo para parceiro. Na verdade, eu tenho um sistema, a minha teimosinha, que vocês chamam aí, né? Ela fica toda hora batendo ali, ad eterno, até eu receber do cliente. Então, não faz sentido eu cobrar cobrar do parceiro, uma situação que eu vou receber lá na frente, porque uma hora eu vou averbar, né? Então, só para corrigir, a fraude, se eu tiver uma fraude constatada, o desconto é feito, eu acredito que todo banco faz isso. Mas com relação à portabilidade, eu tenho esse risco é meu. Eu não repasso isso para o parceiro, desde que a documentação esteja comigo aí também, né? Tá certo? Certíssimo. Aguinaldo, uma pergunta importante, que era uma coisa que acontecia antes, né? Eu não sei se mudou isso daqui, quando volta o saldo, se o cliente precisa assinar novamente ou se paga automático. Olha, antigamente a gente tinha que pôr o token, né? Exato. Na verdade, assim, ó, a gente tinha, até hoje, tá? Eu preciso, por exemplo, se você digita um saldo, ele pode chegar diferente, né? Se ele chegar diferente, ele vai mudar ali que o valor que vai cair na conta do cliente. Então, ele tem que saber, o cliente tem que estar ciente que aquele valor que ele tinha combinado com o parceiro mudou. Ele tinha que receber 1.500, ele vai receber 1.300. Então, ele tem que estar ciente dessa nova operação. Então, com certeza, é enviado um novo link para que ele possa visualizar, opa, não é 1.500, é 1.200, você entendeu? Essa é a fase do token, né? É só para aprovar, a gente liga para o cliente, pede o token para poder aprovar o refinanciamento e a operação segue. É uma segurança, eu acho que assim, de depois do cliente falar, olha, você falou para mim, fulano, que era 1.500 e chegou 1.300, eu quero os 200 de volta. Então, assim, a gente já nutre o cliente durante o período da retenção, Exato, estar com ele de manhã ali para pagar o saldo no dia que o saldo chega, Exato. é o mínimo, né? E olha que interessante também, Lu, aproveitando esse gancho aí, hoje a operação está muito segura, né? A gente atua hoje com a videochamada, né? Imagina que o Diego, ele tem uma operação lá que eu não consigo falar com o cliente, mas o cliente, ele tem a internet, né? Ele tem o WhatsApp, ele tem lá, ele está logado, né? Vamos dizer assim, né? Ele está conectado. A gente faz uma videochamada com ele. Eu disponibilizo, olha só que bacana, pessoal, eu disponibilizo na proposta um link que você pode mandar para o e-mail dele, para o WhatsApp dele, onde ele vai entrar numa sala de bate-papo e a gente vai conseguir ver ele e bater um papo com ele. Isso é muito legal, porque dá segurança, principalmente para o parceiro, né, para nós e também para o cliente, para uma eventual situação lá na frente que venha ocorrer lá de desconhecimento de operação, você entendeu? Essa questão também tem uma pergunta da Valéria sobre a agregação da margem de R$6. Valéria, essa agregação de margem, ela é na porte. Por exemplo, você tem uma parcela aí que está com taxa de 1,40 e você precisa de uma forcinha nela para ela chegar ali a 1,45 para ter viabilidade, tá? Se o teu cliente tiver uma margem de R$6, que a gente está falando, R$6 é mais ou menos a margem que sobrou do salário mínimo ali, que pouca gente fez, né? Acho que até por isso que foi definido esse parâmetro, né, Aguinaldo? Então, esses R$6, você agrega na portabilidade, muitas vezes, o sistema, muitas vezes não, sempre o sistema vai te falar qual o valor da parcela que vai ter viabilidade, muitas vezes são 22 centavos, 10 centavos, R$1, e se o teu cliente tiver uma margem nesses valores disponível, você agrega na porte para poder viabilizar e segue com a operação. Isso aí. É isso, Aguinaldo? É isso aí. A Lu decorou o nosso roteiro ali, né? Ele mandou o roteiro novo, eu tive que dar uma estudada. Eu já passei o dia estudando para poder esmiuçar um pouco para vocês, né? Eu e a Lu, na verdade, né? O Thiago. Thiago também. Mandei para ele logo cedo. Ontem acho que eu te mandei né? E hoje eu mandei a parte das idades. INSS. Né? Hoje eu te cobrei o INSS. Manda aqui que tá incompleto. Eu tava te cobrando informação já. E outra coisa também que é importante é o escalonamento por idade, né, Aguinaldo? Exato, que a gente tem o teto por idade. Então, olha que legal.
o Banrisul, né, a BEM, ela limita, ela não descarta a pessoa com maior idade, né, mas ela só limita a possibilidade de oferta de crédito, mas ela não limita o prazo. Então, desculpa, pode falar. Pode falar, Agnaldo. Não, eu digo assim, nós temos aí tabelas inferiores, né, prazos intermediários, que é muito bacana. Se a pessoa, o teu parceiro, o teu cliente, ele tem uma idade acima de 75, acima, né, 78 anos, nós temos prazos intermediários. Eu tenho tabela de 85, 84, 82, 80, 78, até 24 meses, né, justamente para se adequar. Não só de prazo, como também aí de valor. A gente é bem flexível nesse aspecto aí, tá? Eu lembro que eu atendia, só para dar um feedback para a galera sobre isso, eu atendia muito esse cliente aí, que passava dos 75 anos, por exemplo, que não tinha mais crédito no mercado maior, como o Itaú, como os outros bancos que estavam com essa fatia, aí a gente levava esse crédito deles, do Itaú, por exemplo, de outro banco nessa idade, para dentro lá do Banrisul, com prazos menores. Era redondo, era maravilhoso, só que tinha aquela ressalva, né? Tinha que terminar com 1 mês, por exemplo, ou 2, antes de completar 81 anos. Então era só fazer o cálculo e colocar dentro de um daqueles prazos. Batata, pagava e o cliente ficava super feliz. Boa, boa. Tiago, lembrando também, se você coloca o valor acima do limite operacional, eu falo para você, olha, ele passou aí R$2.000, R$3.000 do limite operacional, dá para você ver se você consegue enquadrar no valor, senão eu não consigo seguir. Eu falo para você o valor que você tem que enquadrar, isso é muito bacana. E o massa é que isso é antes de terminar a digitação. Isso é durante a digitação, eu lembro disso, ali no quadradinho, a gente coloca os valores e ele já vai dando realmente no sistema o que está acontecendo, fora do prazo, está com prazo acima, esse tipo de coisa. Isso é fantástico. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui, que alguém compartilhou, acho que sem querer. Alguém compartilhando a tela aí, rapidão. Tá, tirei aqui. Prontinho. Podemos continuar. Enquanto isso, acho que eu respondi uma pergunta aqui que foi feita pela Elis, na questão da agregação desses R$6, tá? Elis, o valor da parcela que vai para a CIP, ela tem que estar correta. Você vai colocar a parcela de R$300. Na hora da digitação, você vai colocar o valor da parcela em 2 lugares, tá? A de 300 você vai colocar junto com o número do contrato, tudo bonitinho, e em outro campo você vai colocar os R$6 agregado, para poder, e vai calcular o refim também com os R$6 agregado, tá? É isso, Agnaldo? Perfeito, é isso aí. Acho que é uma inovação, vai ter um termo de aumento de parcela, isso nós vimos lá atrás, na época da Sul Financeira, já existia. Então, o cliente, esse termo de aumento de parcela, depois a gente vai mandar para vocês os 2 roteiros, né, Thiago? Esse termo de aumento de parcela, ele é digital, foi uma preocupação que eu tive, porque na hora que eu li o roteiro, eu falei, mas meu Deus, o termo físico. Não. Eu pensei isso também. Tomei um susto, falei, meu Deus, o termo físico no meio de uma operação digital. Ia se tornar, ia inviabilizar qualquer tipo de operação, porque a gente vai atender o cliente de fora, e então o termo ele é digital também, né? Quando a gente agrega para subir a taxa da portabilidade, é necessário esse termo de aceite do cliente. Então, assim, é uma inovação. Nenhum banco deixa agregar margem na portabilidade. É sempre no refim. O Banrisul, ele veio com essa inovação para possibilitar a gente a colocar dentro do Banrisul contratos com taxas menores, que são contratos que estão perdidos, exatamente, né? Inclusive, até o Cleiton aqui, ele me passou uma operação que ele passou com concorrência, aonde era R$1, por causa de R$1 ele perdeu o saldo. Mas, enfim, a gente procura, na verdade, a gente não chegou, por acaso, nos R$6, né? Isso aí é um trabalho que é feito de engenharia, para a gente entender o que eu posso melhorar na ponta, para que você consiga pagar o teu saldo. Então, não foi por acaso chegou aos R$6, começou com 2, 4, e chegamos a 6. Mas é uma inovação, o mercado não tem, para a gente não deixar o saldo vencer, né? Show. Aguinaldo, você consegue mostrar para essa galera como é que funciona o fluxo hoje, para eles entenderem? Tem gente aqui de todo jeito, só para ficar mais fácil de entender, né? Tem gente que tem a operação que está rodando, que já está fluindo e tão louco para migrar para o Banrisul,
E tem gente que tá começando, né? Que vai ver o replay, inclusive, que participa do nosso grupo, e eles não entendem ainda o fluxo de como que é. Ele vai lá, vai pegar o cliente, e depois que ele vai digitar a portabilidade, como é que vai funcionar esse fluxo até pagar o saldo do devedor. Você consegue explanar rapidinho pra galera como é que funciona no Banrisul, as etapas que tem com o cliente? Tá, vamos começar desde uma operação de call center, né? Onde você faz a primeira etapa de contato, né? Fez o contato com a ponta, o cliente tocou as operações, né? Vamos pensar num contrato novo. Você manda o link para ele. Na verdade, você digita a operação comigo, né? Eu averbo essa operação e mando o link para o cliente, né? Essa etapa, Thiago, é muito interessante, porque, olha só, quando você pega e você fecha uma operação com o cliente, né, você já avisa ele, fala, você vai receber um link do banco, né? Diz do banco qual que é, eles vão fazer algumas confirmações. No nosso caso, nós ligamos, fazemos algumas confirmações, para que ele possa ter segurança e ficar mais tranquilo, né? Então, quando ele digita a operação, né, que eu aprovo a operação, eu averbo e mando o link para o cliente, finalizou essa operação. Aí, quando ele pega e assina, né, e manda de volta para mim, a gente finaliza a operação. Eu pago o cliente e remunero a promotora, né? Esse é o fluxo básico aí do contrato novo. O da portabilidade é um pouco mais detalhado, tá? Portabilidade, quando você tem os dados do banco que você vai portar, você vai digitar esses dados dessa operação, né, e vai mandar para o cliente, né? Vai digitar no meu sistema, né, e eu vou mandar as informações para o cliente assinar essa operação. A partir do momento que ele faz a assinatura dessa operação, através desse link, vai uma informação para a CIP, onde, num prazo de 5 dias, esse saldo vai chegar para mim, né? Chega para mim, que eu direciono para o parceiro, né? Na maioria das vezes, Thiago, esse saldo, ele vem a mais, ele não vem igual, né? Vamos ser sinceros. Muito difícil. É difícil. Quando chegou o saldo, ele conferiu, ele faz um novo recálculo lá e salva a operação. O cliente recebe um link dizendo o seguinte, olha, esse é o valor do saldo que chegou e eu peço autorização. Na verdade, quem dá autorização do saldo para me pagar é o próprio cliente. Quando ele dá o aceite do saldo, eu pago a operação e finalizo a portabilidade, né? Dependendo do banco, geralmente, hoje, com o sistema atualizados, nós conseguimos, o banco desavergou já, porque quando eu pago a operação, eu mando um valor para o banco, que eu estou quitando, e mando um arquivo para a data prévia, fico martelando lá. Quando esse banco soltar a verbação, eu já pego ela e já libero para você digitar no fim, você entendeu? Basicamente, um contrato novo e um contrato de portabilidade aí, é esse o fluxo que a gente tem aí, né? Perfeito. Para tirar a dúvida do parceiro aqui, a ligação ela acontece no novo, né? Exato. A confirmação. Na Porsche não tem, já é diferente, você tem os aceites do cliente, é isso? Perfeito. Também. Perfeito. Então no Porsche não tem ligação para o cliente no fluxo, por exemplo? Não, tem. Eu falo com o cliente também, porque na verdade eu vou fazer algumas confirmações com ele. Na verdade, na Porsche, além da ligação, se eu não conseguir falar com ele, Thiago, eu mando uma videochamada para ele. Você entendeu? Para deixar a operação mais segura, tá? Beleza. É aí que entra eu assumir o risco, por exemplo, que a gente estava falando aqui, para ter a qualidade da operação. Exato. Essa situação da videochamada é uma situação recente que nós colocamos para a operação ficar muito mais segura, tanto para o parceiro quanto para a gente aqui, e também para o cliente também, né? Com certeza. Tô anotando, igual eu falei para vocês, a gente tá junto aqui no mesmo nível. O Aguinaldo se propôs a vir para cá e eu tô aqui com meu papelzinho e caneta, faço as minhas perguntas, a Lu faz as dela ali, tô anotando, tô aprendendo junto também. Isso é bom. Aguinaldo, tem uma pergunta do André aqui, que na verdade ele fala que só falta unificar os links, né? Isso já foi feito, né, Aguinaldo? Antigamente tínhamos 2 links, um para Porsche e um para o Refin, tinham que ser feitas 2 formalizações, né? Hoje é um link só. E o que vai acontecer é, se o saldo vier diferente, você precisar entrar em contato com o cliente para pegar o token que ele vai receber. Exatamente. O token. Não recebi o token. O token, pelo próprio sistema, você consegue reenviar para o cliente e pegar com ele na hora. Exatamente. Assim que você subir o refinanciamento, né? Isso aí. Já aceite do refinanciamento. Hoje está bem assim, né? No passado isso era briga, né? Ele não recebeu o token, não recebeu o link.
era digitação atrás de digitação, era complicado. Hoje ficou muito mais simplificado, viu? Hoje, realmente, para quem está chegando hoje, né, como parceiro nosso, né, retornando à operação, de um ano para cá mudou muita coisa, né? A gente realmente fez uma digitação muito mais prática, né? Muito mais positiva, onde ela está muito mais assertiva aí. Isso que é muito bom, né? E não para por aí, né? A tecnologia, ela sempre está inovando, né? Não quer dizer que daqui a mais uma semana, daqui a um mês, a gente possa inovar mais ainda de sistema, a questão dos nossos, das nossas modalidades aí, né? Portabilidade, novo, enfim, né? Aguinaldo, tem uma pergunta aqui importante do Gabriel, que acho que essa é para você. Ele diz, se eu subir 130 propostas no dia, média que ele sobe hoje na operação dele, vai fazer vídeo chamada para todos? Ou tem uma regra? Quem que é a pergunta? Gabriel. Não, na verdade, Gabriel, o que acontece, ó, a videochamada, se eu não consigo falar com o cliente, né? A gente tem uma característica, tá? A gente faz ali não é uma escolha, tá? O sistema diz o seguinte, olha, eu preciso ligar para esse cliente, né? Eu preciso falar com esse cliente, a gente tem lá a base de orientações, né? Que o sistema ele pede e a gente vai ligar. Se eu não consigo falar com ele, a gente tem a opção aí da videochamada, tá? Que é para não perder o saldo. E essa videochamada, Aguinaldo, ela é no momento que o saldo chegou ou ela é durante o processo da CIP? Como é que funciona? Na verdade, assim, quando o saldo chega, porque é ali que eu vou... Na verdade, quando o saldo chega, né, chegou o saldo pela CIP, é ali que vai finalizar o processo. Tá. Se eu falei com ele no passado, eu preciso falar com ele, né? Ele precisa me dar ok, porque eu não sei se o saldo voltou da maneira que foi digitado, assim, entendeu? Tá, e não vai ter uma régua disso, por exemplo, contrato abaixo de tanto, isso não vai acontecer. Não, o meu sistema, a gente tem uma análise lá que é feita dentro dessa análise, né, onde eu vou fazer os contratos, né? Então, a pergunta da Carla aqui é interessante. No dia, então, vai ter que mandar o token para o cliente, mais a ligação ou o vídeo, é isso? Se eu não conseguir falar com ele, eu tenho que mandar o vídeo, né? Ah, entendi. De qualquer forma, eu preciso ter um contato com ele, tá? Por isso que a operação nossa, ela é bem, eu digo assim, a gente acompanha a operação, né? Eu falo com o cliente, eu libero a operação, em último caso, não conseguindo falar com ele, a questão do vídeo, ela facilita bastante aí também. Essa questão do vídeo, ela foi uma tendência, né? Sim, eu acho que a gente tá vendo ali que, até para se defender de uma eventual ação judicial, o vídeo ele se tornou ali muito importante. Exatamente. Eu acho que todo o trabalho que o banco, tudo que o banco implementa, né, para poder dar segurança para o parceiro para fazer a digitação, é segurança para a gente, né? Ninguém acredita também, como vocês, que o banco não está a fim de ligar para 130 clientes. Claro, é um trabalho, é gente humano que ele precisa colocar ali. Mas se disso, garantir que essas 130 operações suas, né? Estou dando o caso do Gabriel, não, elas são operações saudáveis, por que não? Eu vou pensar nele também, viu? A gente tem situações, porque assim, eu estou dando crédito para o cliente, né? Ah, mas o crédito é descontado no contra-cheque dele, é seguro. Tá, mas é seguro, mas a gente tem a questão da pessoa que não fez, entendeu? Então, como se você fosse no banco fazer um empréstimo, né? Eles pedem uma série de documentos para você. Então, a gente pede pelo menos algumas informações para a gente poder certificar que realmente é ele que está lá, até mesmo por uma segurança do parceiro, né? Porque como o parceiro trabalha com call center, né? Então tem situações ali que o funcionário lá, o atendente, né? O consultor, ele liga para 40, 50 pessoas, fecha, né? Na verdade, assim, quando ele fechou uma venda, na verdade, o resultado daquela venda, ele ligou para 30 pessoas, né? 15 deu mais ou menos o aceite, né? Não seguiu em frente, e ele conseguiu finalizar 5
mandou para a CIP e voltou só um único saldo. Olha só a força de venda aonde ela chega, né? Ah, eu fechei só um contrato, mas a tua força de venda, você ligou para 50, né? Desses 50, 40 topou, os 40 você mandou 20 saldos, voltou 10, dos 10 você aprovou. Então, a gente entende que o quanto é importante eu aprovar um saldo, né? Porque frustra, né? Se eu chego um saldo e você fala, pô, mas é um único saldo que negou do parceiro lá. Poxa, mas eu sei que aquela força de venda dele não foi no saldo. Foi em vários clientes que ele ligou e ele conseguiu que voltasse o único saldo da CIP e eu não posso perder essa operação. Então, a gente enxerga dessa maneira, tá? A gente tem algumas mãozinhas levantadas. Vamos escutar um pouquinho os dois parceiros. Tem o Vitor, tem a Ed ali. Vamos escutar essas duas pessoas. A gente tá respondendo bastante chat, eles já estão com a mãozinha levantada há um tempão. Bora ver o que eles têm para falar? Agora, já ia te falar isso, para Né? te chamar um pouquinho da mão. Verdade. Vitor, foi o primeiro que levantou a mão. Ok, Thiago, muito obrigado. Veja só, quando o banco entrar em contato com o cliente, numa primeira ligação, vai ser via celular ou vai ser via WhatsApp? Olha, Vitor, na verdade, assim, ó, se está cadastrado o celular lá, esteja nominal ao cliente, ok. Se eu conseguir falar com ele, ok, não tem problema, né? Se eu não conseguir falar com ele, é que entra essa possibilidade da gente fazer a videochamada, porque ele tem WhatsApp, só que ele não tem, não tá com, por exemplo, ele está numa região onde região de sombra, não tem sinal, mas ele consegue acessar o WhatsApp. Eu mando para você um link que você dispara para ele, ele consegue entrar na sala de bate-papo e eu pago a operação. Perfeito. Ainda continuando, eu fiz uma pergunta aqui atrás. Vamos supor que o cliente ele tenha 75 anos e aproximadamente 15 parcelas pagas. A gente consegue enquadrar esse cliente num refim da portabilidade em 84 meses ou não? Sim, na verdade, assim, quando você... Ó, ele tem 75 anos, tá? Sim. Você tem 75 e alguma coisa, é isso? 75 e 4 meses. Tá, porque assim, ó, o contrato, na verdade, sim, a regra, o contrato tem que vencer, né, um mês antes de completar 82 anos, 81 anos, né, ele tem que vencer um mês antes de completar 81 anos. Essa é a minha regra. Se ele está dentro dessa regra aí, a operação ela flui normal. Perfeito. Obrigado. Tá bom? Nada. E mais importante, né, o Agnaldo, tem que olhar o limite operacional e se não der para colocar em 84, ele vai deixar colocar em 83, 82, 81, ele vai calculando até encaixar ali. Foi bom você perguntar, exatamente. O meu roteiro operacional, o limite daquele cliente é 50 mil, né? Mas, de repente, você passou 55, aí eu falo para você, ó, tenta enquadrar em 50 para a gente seguir com a operação, né? Eu fiz muito isso, eu vou aproveitar para responder o Vitor com experiência que aconteceu demais comigo, tá? É justamente isso, Vitor, a gente tem que calcular, ó, o cliente está aqui ao mês tal, aí então ele vai fazer 56 daqui a tantos meses, eu tinha que fazer o cálculo inverso, para ver quantos meses enquadra ele, eu tirava um mês, 2 ali, e enquadrava dentro do prazo do banco, aí dava certinho, cara. A flexibilidade de você ter outros prazos que não é só de 12 em 12, que nem a maioria dos bancos fazem, eles amarram a gente de 12 em 12 meses, aí você não consegue enquadrar no meio, por exemplo. Já no Banrisul eu gostava que ele tinha várias tabelas que conseguia colocar prazos diferentes. Aí a gente conseguia enquadrar, às vezes, por diferença de um mês, 2, 3 meses, e colocava um prazo um pouquinho melhor para o cliente, dentro do limite operacional, claro. Tem que respeitar o roteiro lá que tem um limite operacional. Isso aí ajudava muito boas, né? Obrigado, Thiago. Foi justamente em cima disso que você falou que eu fiz a pergunta. Obrigado. Nada, eu imaginei. Valeu, o Vitor está com a gente aí já há muito tempo. Valeu. Até a mente já está conectada. E o importante também, Agnaldo, é falar que mesmo sendo em 81 e 82, né, a comissão ela permanece a mesma, né? A gente não vai derrubar a comissão só porque não foi no prazo de 84. A maioria dos bancos ou faz 84 ou não faz, entendeu? Eu tenho, boa, tem esse diferencial também. Isso que eu amava, era isso que eu amava no Banrisul. Não dá, eu não conseguia enquadrar no faz 81. Quantos contratos eu fiz em prazo menor de 84 e eu ficava lá agradecendo a Deus porque a gente tinha aquele prazo, que não enquadrava em lugar nenhum. Então a gente acaba trazendo uma carteira que a gente não ia atender para dentro do Banrisul. Se torna uma opção muito boa.
Vamos dar continuidade na nossa fila? Ah, A Ed é a próxima. Agora foi nosso cavaleiro, depois a Ed. Oi, meus amores. Oi, Aguinaldo. Oi, tudo Pati. bem? Hoje eu sou gerente comercial da MF, Aguinaldo, mas já produzi muito aporte pelo Banrisul, a Pati aí é testemunha, amo de paixão. E é só para recapitular ali a questão da videochamada que eu entendi de uma forma, eu vou explicar, eu acredito que seja isso, né? Quando vem o saldo, o cliente ele tem que confirmar através do token, certo? Ele vai ter que fazer essa confirmação porque ele veio uma variável de valores. Cliente não confirmou, daí, em alguns casos, vai para videochamada, e mesmo se não tenha confirmado ali pelo token, ele vai pela videochamada para não perder esse saldo, certo? Exatamente. Na verdade, Edi, assim, eu vou fazer de tudo para não perder o saldo, né? Se ele não Uhum. confirmou, aí você fala, puxa, você liga para ele, eu não estou conseguindo finalizar aqui. Aí você passa essa informação para a gente, né? De alguma maneira, ou eu mando a videochamada, eu tento falar com ele, para a gente não perder a operação, né? Na Eu lembro que verdade, acontecia muito, Aguinaldo, que era SMS, né? Então, o interior, sim, nós perdíamos muito não o via, contato, porque o cliente não conseguia receber, não tinha crédito de exato. celular. Então, a gente acontecia muito de perder saldo por conta disso, né? Que a gente já É, deixava o cliente pré-avisado que naquele dia vinha o saldo e a gente precisava é, falar com ele. Então, é é, essa que é a dúvida ali do pessoal, precisa ter a confirmação desse exato. saldo para confirmar o pagamento, É, né? Se não tiver essa confirmação, o banco ele é, está trazendo mais uma estratégia, mais uma forma de é, confirmar esse saldo para fazer o pagamento, para lá na frente não ter nenhum é, problema judicial, de não exato. confirmação e tudo mais. Edi, eu quero dar um abraço em você, porque é isso mesmo. A preocupação nossa é justamente a gente pagar uma operação sem uma anuência, né? Sem uma autorização do cliente, né? Eu não conseguiu dar o aceite no saldo, tá? Mas eu preciso falar com ele precisa autorizar, né? Justamente isso aí para evitar uma situação futura, né? E mais tranquilidade para o parceiro na ponta. Né? Mas Não, excelente a sua pontuação aí, não, viu, eu, Edi? eu entendo como o pessoal aqui do outro lado pensa, então eu quis explicar de uma outra maneira, Sim, sim, justamente sim. para estar auxiliando aí, porque eu vi que tem bastante pergunta ali no chat, e eu sei que o pessoal vai perguntar de novo. Muito legal. Obrigado pelo reforço aí, tá? Imagina. Cadê a Lu? Tiago, acho que o microfone está mutado. Você está falando, mas está mutado. Foi minha vez agora. A outra foi você. É isso mesmo, tá? Eu queria só agradecer aí a presença da Ed, das meninas da MF, que estão sempre junto com a gente, estão sempre colaborando. Você vê que não tem essa, a promotora A, a promotora B. O importante é a gente levar a informação pro Corban, pra ponta, da fonte, sem distorção de nenhuma promotora. Essa foi a pegada. A gente trazer direto da fonte pra gente conseguir colocar, olha agora, uma promotora parceira ajudando. Isso é massa. Essa Legal. união que é o que tá precisando muito o mercado. Então, é só agradecer mesmo a Ed e dar voz agora para nossa próxima pessoa da fila, que é a Elis. Elis Andrade. A Elis está conseguindo escutar a gente? Para mim, parece que já está desmutado o seu microfone, mas não estou te escutando aqui. Enquanto a Elis verifica o áudio dela, gente, quem quiser falar, mãozinha, tá? Levante a mãozinha aí, que a gente já coloca em seguida. Aqui no chat, deixa eu ver como é que nós estamos. Um cliente, começando a parcelar, mas a margem diferenciada. Mais a margem de diferença. A Confia Soluções pediu para disponibilizar o roteiro. O roteiro está super fácil, tá? Ele é didático, assim. Se você pegar, imprimir as folhas ali, ou deixar do seu lado ali para ver, o roteiro ele vai da digitação até o pagamento, até a verbação. Então, assim, a gente até se propôs a não entrar em sistema de banco e não ensinar a digitação, porque a digitação ali no roteiro, ela está muito, muito simplificada e não dá para falar que não conseguiu fazer através do roteiro. Então, esse material a gente vai passar para vocês.
Além de o sistema também ser muito intuitivo, né? Ele é muito clean, o massa do Banrisul é isso, é um sistema bem clean, sem aquela confusão de muita coisa. Conforme você vai fazendo as ações, ele vai inclusive te pontuando o que você está fazendo, se fez algo de errado. Tem as etapas ali que você para seguir, é muito auto-intuitivo ali. Auto-intuitivo ficou um pleonasmo, né? Mas é instrução normal. É um sistema muito simples, até mais fácil que o sistema função, inclusive, que a maioria dos bancos utilizam. Achei bem mais simples. Já fiz muito, vamos soltar. Beleza. É bem tranquilo, é bem funcional, assim, acho que você começa a digitação, você vai dando sequência ali, não tem o que errar, as perguntas são muito claras, né? Existe quantidade de contratos por CPF? Aí, pergunta da Valéria de Paula. Existe uma quantidade de contratos por CPF? Pelo que eu li no roteiro, não é a quantidade de contratos, seria por limite operacional por CPF, não é isso? Exatamente. A gente tem um limite por CPF. Ele já estava ali, né? Pode agregar até 4. É o limite operacional aí, né? Tá. E foi uma luta para subir esse limite operacional, né, Agnaldo? Acho que em 2021 a gente lutou muito, porque o limite, acho que era, do digital era 30 mil, não lembra? Nossa, a gente foi subindo aos poucos aí, né? Hoje o nosso CIAP, ele chega a quase 200 ali, se não me engano, 200, né? Inclusive, tem uma pergunta de CIAP ali, se eu faço a portabilidade de CIAP, eu faço sim, viu? CIAP é um dos grandes produtos que a gente tem também, né? É um grande convênio que a gente tem junto o INSS, tá? A Maria Amélia fez uma pergunta que a gente também falou sobre isso agora há pouco, né? Bancos Corban acima de 12 pagas só tem diferença o PAN, né, Agnaldo, que tem que ter 15, e o Safra 12. Tá? Isso. Bancos de rede eu compro com menos de 12 aí, tá? Remunero. E lembrando, né, Agnaldo, que é 360 dias, certo? Integração de contrato, gente, vocês vão olhar lá a data que integrou aquele contrato, Exato. se foi o contrato que teve carência, não teve carência, você vai contar 360 dias. Então, tem casos que com 11 pagas, o Banrisul vai estar te comissionando. Boa, é isso mesmo. Esses detalhes são bem legais você comentar, porque a gente fala 12 pagas no bate-papo, mas você tem situações até com 11 ali, dependendo da carência ali. De inclusão, né? Da data de inclusão. É um dos únicos bancos hoje que faz o pagamento com esse cálculo dos 360 dias, tá, pessoal? Já vi muita gente passando em outros bancos e o banco não considerar, porque a autorregulação, ela diz exatamente sobre dias, ela não diz sobre quantidade de parcelas. Então, a partir do momento que integrou aquele contrato que está lá no SCOM do cliente, você vai usar uma calculadora de datas, exatamente, né, que existe no Google, coloca lá, deu 360 dias, ele vai te comissionar também. E ele avisa, né, Agnaldo? Ele avisa também na hora que você digitou que o contrato não vai ser remunerado porque ele não tem 360 dias. Exato. Na hora da digitação ele já avisa, né? Na verdade, a portabilidade, quando chega o saldo, eu aviso. Na verdade, eu não pago nada se você não me autorizar. Então, e mostro o porquê que eu não pago. Porque a CIP me fala, esse contrato, ele está com menos de 360 dias, não passivo de remuneração aí, né? Eu passo essa informação. É muito intuitivo ali, né? Bacana. Essa pergunta a gente tem sempre, né? Que pessoal, nem todo mundo teve acesso aos roteiros. É bom a gente frisar aqui que vai ficar depois liberado no replay, a galera já vê isso também e evita essas perguntas que vai ser bom para eles já saberem. Saldo mínimo da portabilidade, parcela mínima que o banco aceita ali, seria bacana a gente pontuar. Sim, bacana. A gente fez um cálculo breve, um simulado ali, dentro da portabilidade, em torno de uns R$16 ali, e para o contrato novo, R$50 aí, para que você tenha ali uma noção ali de valores ali, né? Então, quer dizer, pode ser abaixo, pode ser acima, tá? Essas perguntas de roteiro operacional a gente vai mandar todas para vocês, porque tem tudo bem esclarecidinho, tá tudo muito mastigadinho na cartilha, né? Porque a impressão que dá é que não é nem o roteiro, é uma cartilha, porque é de tão explicada que ela tá. Exatamente. A pergunta também importante aqui, quais são considerados bancos de rede? Os bancos que não são canal Corban, tá? Na verdade, quem perguntou aí? Quem perguntou? Porque, Daniele. Daniele, é difícil, sabe? Você só vai saber se aquele contrato é de rede ou é para o parceiro quando vem a CIP,
né? Porque eu já vi situações onde o parceiro levou o cliente dentro da agência, ele fez emergência, ele saiu, mostrou o contrato, tal, depois de 2 meses ele apareceu com o cliente lá, mandou o contrato para mim, e o contrato não tinha sido feito naquela agência. Mandaram o contrato para um correspondente. Ou seja, não tem jeito, você tem que esperar chegar a CIP para eu falar para você se é ou não de rede, tá? Eu estava conversando com a Elis, eu estou vendo que ela está ali querendo falar, Elis, eu conversei com ela hoje à tarde, tá? A gente estava conversando sobre o BRB, tá? O BRB é um banco de rede, né? Porém, eu acredito que deve ter aí também a questão da promotora ali, então provavelmente possa ter também essas questões aí, como o Santander e o Olé tem também, tá? Sim, vocês estão me ouvindo agora ou não? Agora vai. Agora Então tá. tá bom, galera, boa noite para todos, é um prazer estar aqui nesse treinamento com vocês, com o Aguinaldo, com a Luciano, o Thiago, que está dando essa oportunidade para a gente aí. E como o Aguinaldo mencionou, hoje eu precisei ligar para ele me socorrer, né? E a gente acabou comentando desse treinamento, da questão das Sport, né? E assim, com essa baixa aí no mercado com relação à taxa de juro e assim por diante, a gente trabalhou muito a carteira dos contratos que estavam perdidos, contratos com taxas extremamente baixas, que hoje a gente não tem mais no nosso mercado. Eu consegui trazer esses contratos e liberar o troco para o cliente através do Banco BRB. Por exemplo, hoje a regra geral é o quê? Você só porta com uma taxa menor do que o contrato original, certo? No BRB, eu consegui trazer muitos contratos com taxas menores, elevando a taxa do contrato na porte. Então, assim, por ele ser um banco rede, tá conseguindo me ouvir? Sim. Por ele ser um banco rede, ele ter trazido essa inovação aí para o mercado com relação aos contratos que estavam mortos, que o cliente nem conseguia refinanciar porque não tinha essa taxa, e o BRB trouxe ele de volta para o mercado, eu queria saber do Aguinaldo assim, se isso é uma regra do BRB específica, que ele consegue fazer um ajuste aí elevando a taxa de juro do contrato, ou se o Banrisul a gente vai conseguir finalizar esses contratos mortos trazendo para o mercado, mesmo sem a agregação de R$ 6 de margem, ou 10 que seja, entendeu? E aí eu gostaria de estar sabendo isso aí, porque para mim, na regra geral, chegou um saldo para mim no C6 hoje. A taxa do contrato original era 1,55, se eu não me engano. E o C6 ia enquadrar numa um pouquinho maior, ele cancelou o contrato. Ele não pagou o saldo. Você conseguiu entender minha pergunta? Não, sim. Eu tinha conversado com você hoje, né? A situação, assim, cada banco tem a sua régua ali, né? De análise, os seus critérios. Isso aí envolve tudo. Envolve economia, envolve taxa, envolve prazo, envolve o banco que está sendo quitado. O banco é um banco estatal também, nós somos um banco estatal, mas assim, cada banco tem a sua política aí, né? O que eu posso dizer, Liz, com relação a nós aqui, né? Se uma taxa de 1,30, uma taxa de 1,20, eu não consigo trazer, né? Uma taxa de 1,40, provavelmente eu não vou conseguir trazer, né? Pelo que você está me passando, ele está pegando uma taxa de 1,20, 1,15, jogando uma portabilidade de 1,40 e fazendo 1,70, você quis me dizer isso aí, né? Na verdade, estava 1,79, baixou para 1,69 agora. Quando ele entrou no mercado, começo do ano, ele entrou com uma taxa um pouquinho menor. Mas depois, mesmo nessa mais alta, sobrando troco para o cliente de mais ou menos uma parcela, que eu não sei qual é o milagre que eles fazem, eles pagam o saldo devedor e os clientes aceitam. Porque eles já estão com os contratos mortos no mercado e eles precisam de algum valor, entendeu? Assim, a gente tem na carteira também do banco, nós temos aí uma grande quantidade de contratos aí com taxa de 1,15. O ano passado nós fizemos muito, chegou até a ter taxa de 1,05, né? Eu não consigo mexer com essa operação, não consigo, né? Até 1,20, 1,30, não consigo, né? Eu não sei como é que eles fazem, vou falar para você. Tem bancos que tem toda uma política financeira lá, uma engenharia financeira que eles fazem lá, que conseguem fazer o que você me disse aí.
mas eu não Eu consigo acho, passar essa informação para você. Aguinaldo, o Thiago tem mais experiência com BRB, talvez, né, Thiago? Essa diluição de valor que é feita, ela é feita no refim da porte, e não na porte. Você digita a porte, digita o refim, e ele faz uma taxa média, ele pondera a taxa, ele faz uma taxa média, joga lá na tabela máxima dele, entrega um troco pífio para o cliente, né? Muitas vezes é um troco muito baixo, esse contrato precisa estar pelo menos com 20, 30 parcelas pagas. Não, eu já peguei casos com menos parcelas pagas e que foi enquadrado, até porque o BRB ele não faz porte puro, é só com o refim, entendeu? Então, o enquadramento é no refim mesmo. Mas para a gente que está no mercado e tem muitos bancos bons para a gente trabalhar, que a gente já conhece, é um mistério assim que não dá para decifrar. Por que tal banco X pode e os outros bancos não pode? Não é uma regra geral? Não é que pode, Elis. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está ponderando no refim da porte. A porte, em tese, ele recebe baixa, e aí na hora que você digita lá, ele vê se tem condições operacionais de subir a taxa o suficiente para que dê o troco mínimo, né? Às vezes não é nem o valor da parcela, né, Thiago? Até menos, ele dá um troco baixo para o cliente, mas ele traz o cliente de volta para o jogo, joga ele tá numa taxa de 1,97, de 1,67, enfim, ele vai na taxa máxima dele lá. Não é isso, Thiago? Ele baixou para 1,69 agora, era 1,79. A regra deles realmente não tem taxa de entrada. Não tem taxa de entrada desde que sobre. A única regra deles tem que ter um saldo devedor ali que em alguns que são promotoras, não é nem banco. No banco fala R$39 a parcela. A de promotora para promotora é diferente. Umas é 2.000, saldo devedor mínimo, outras é 4.000, mas a regra principal tem que sobrar para o cliente no mínimo o valor de uma parcela. Em algumas não tem nem valor mínimo. Tem promotoras que não tem nem valor mínimo. Não tem uma regra banco. Hoje a gente está falando com o Aguinaldo, que é do banco. E já a BRB, a gente sempre tem a questão, cada promotora tem uma atuação diferente, que é a questão econômica que o Aguinaldo está falando. Cada um tem que analisar a sua condição ali de como trabalhar com o banco para ver a viabilidade da operação, que é isso que a gente está tocando nesse assunto. Cada banco vai ter uma maneira diferente de analisar a viabilidade da operação para trabalhar com ela. Então, o BRB é um dos bancos que a pegada dele mais é essa mesmo. É ele fazer o cliente que está morto, que ninguém consegue mexer, voltar para o mercado, mas voltar com a taxa alta. E depois, é claro, qualquer banco vai pegar lá. Vai, é essa questão que eu combinei com o Aguinaldo. Deixa eu só explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o jogo do BRB. Na verdade, gente, eles estão fazendo isso, eles fizeram isso, fazem isso para adquirir carteira. O BRB não tinha carteira de consignado até então, né? A carteira dele era muito pequena. Alguns bancos já usaram isso no passado, o BRB tem usado isso hoje para adquirir carteira, por quê? Quanto maior a carteira dele no mercado, dentro do Banco Central, ele também vai ganhando outras estratégias comerciais dentro do próprio banco, tá? Todo banco, ele tem um número a atingir, né? Tem um número de contrato novo, cartão, empréstimo pessoal, cada banco ele tem um número. Com cada número que ele vai atingindo, ele vai conseguindo também se destacar em outras coisas e ter também mais atrativos por parte do governo, Banco Central e tudo mais. Essa estratégia do BRB nada mais é do que ele está trazendo contratos para ele para adquirir carteira. Muitos bancos, muitas financeiras que nós temos hoje, lá quando começou a portabilidade também fizeram isso, né? Claro que antes a taxa de juros era diferente, era tudo muito diferente, mas isso é uma estratégia do banco para ele ter renda dentro da carteira dele, para ele dizer, ó, eu tenho números em portabilidade, eu tenho números em consignado, então qual que é o próximo passo? Então, essa é a estratégia. Ele não está dentro da regra de portabilidade, né? Porque a regra de portabilidade é clara, se você colocar no Google, é igualar ou reduzir, eles estão fora da regra, mas eles estão fazendo isso estrategicamente dentro do banco, né? Comercialmente dentro do banco, porque eles precisam de carteira para cada vez eles poderem ter mais atrativos lá na ponta para estar oferecendo para a gente aqui depois.
Edilene, deixa eu só te fazer um apontamento que se você tiver o termo de aumento de parcela, que é uma autorização que o cliente dá, na época da subfinanceira isso foi muito usado, e o Banrisul vai usar isso agora, se o cliente assinar o termo de aumento de parcela, você pode agregar margem na porte, tá? Tá escrito, inclusive, na instrução normativa isso, tá? O BRB ele é um banco grande, ele tem uma solidez já, que não seria uma carteira de consignado feita dessa magnitude aí, que talvez enxertaria caixa para ele. O que ele veio é com uma condição sistêmica diferenciada, aproveitando os clientes que estavam com taxas mais baixas, ponderando, aumentando, obviamente, a gordura desses contratos, subindo a taxa, trazendo o cliente de volta para o mercado, ok, porém, sempre a gente tem que lembrar que está entregando um valor para o cliente de troco ali, que é desproporcional ao que ele pagou, né? A gente está falando que não existe um equilíbrio ali entre a quantidade de parcelas pagas e o valor pago pelo cliente e o que você está entregando de troco. É uma possibilidade? Sim. É saudável? Trazer de volta o cliente para o mercado, pode ser que seja saudável. O que eu não considero saudável é, de repente, o cara pagou 20 parcelas de R$500 e você entregar só R$500 de troco para ele. Mas, com o viés de que a gente está aumentando a taxa dele e dentro do prazo, mais para frente, dentro de um outro prazo ali de 360 dias, ele vai conseguir fazer a portabilidade de novo e, consequentemente, reduzir a taxa novamente, né? Sim, o mais importante disso tudo aí que a gente está falando, não é só ele capacitar os clientes para a carteira dele, porque a gente que está ali dando duro, a gente precisa receber a comissão do contrato. Então, eu acho que foi bacana para o banco, um ponto muito positivo, e foi muito bacana para os Corbans, porque na crise atual que a gente estava passando, nós tivemos que se inovar. E o BRB, no meu ver, fez uma inovação muito bacana, que ajudou muita gente aí a conseguir manter a operação, as financeiras abertas, entendeu? Então, eu perguntei mais nesse quesito, porque eu sempre trabalhei muito forte com o Banrisul, porque ele era imbatível nas taxas, entendeu? E atuava praticamente em 90%, 100% dos saldos que a gente fazia ali com eles. Mas como nesse momento de oscilação do mercado aí, nós não tínhamos opção, o BRB, para mim, entrou com uma opção excelente, que os aposentados, a maioria, já estão com a margem toda tomada, com contratos refinanciados 2, 3, portado 5, 6 vezes, e ele conseguiu trazer, mesmo que um valor irrisório, mediante a quantidade de parcelas paga dele, ele conseguiu trazer para o cliente algum troco num momento, numa situação que ele precisou, entendeu? E que ninguém mais traria, né? Ele conseguiu trazer o cliente para o jogo, trouxe um troco que em um momento que nenhum outro banco estava fazendo. Isso é muito válido, é muito bom. E esse cliente já com a taxa hoje, 1,69, 1,79, que ele já está, também já facilita muito mais para esse cliente continuar refinanciando, portando o que ele puder fazer aí daqui para frente, né? Não naquelas taxas, né, que nós tínhamos lá no passado, que a gente sabe, né, que está muito longe de voltar, 1,09, 1,19, né, que nós tínhamos. Isso foi muito bom realmente, né? Ele trouxe de novo para jogo hoje, né? Ele já tem uma nova estratégia aí para até pegar esses clientes de novo, que você teve uma perda ali, porque ele já está numa taxa mais alta. Então, isso valeu muito a pena por conta disso. E sem contar que, tipo assim, eu portei muito para o BRB e a Liz não me pagou meu comissionamento. Então, agora, tudo que eu não recebi, eu quero tirar de lá e, com certeza, portar para o Banrisul, entendeu? Gostei, Elisa. Aguinaldo Agora, agradece. Aguinaldo, achamos mais uma Luciana por aí, hein? Hein, Thiago? Aí, não sou só eu, gente. Não é só você, não. Mas, gente, vamos Desculpa voltar. aí, mas é verdade. Sim, sim, isso é inquestionável, a gente é real. Por isso que a gente não tem bandeira, a gente chamou o Aguinaldo e ele sabia disso aqui. Mas vamos aproveitar o tempo dele, né? Pra gente focar nessa questão do Banrisul, gente, porque é importante a gente aproveitar o foco, né? Ele se propôs estar aqui com a gente, na presença de representar o banco, né? Então vamos aproveitar para tirar o máximo dele aqui para a gente colocar na operação, beleza?
A Elis, que bom, Elis, que você conseguiu falar. Fiquei feliz. Tava triste que eu não estava conseguindo falar. A gente está feliz que ela conseguiu falar e triste porque ela não conseguiu receber, né? Mas tudo vai, bem. que agora ela vai portar lá pro Aguinaldo e ele vai pagar tudo, porque o Banrisul nunca atrasou comissão em lugar nenhum. Não, com certeza, mas não foi intenção tirar o foco da oportunidade do Aguinaldo aí. Foi só tentar dar um feedback para ele aí com relação do que estava acontecendo no mercado, porém ele sabe melhor do que eu. Mas, tipo assim, para ver quais possibilidades o Banrisul consiga inovar aí para ajudar a gente também, né, galera? Porque a gente faz a portabilidade querendo receber, né? Mas já inovou dele. Ele Isso já que é legal. inovou, trazendo bastante coisa aí, com possibilidade de agregar margem para poder colocar o cliente de volta no jogo ali, e sem um dano tão grande quanto a gente vê que aumentar a taxa do cliente, muitas vezes de 1,15 para 1,69, um cara que já pagou 30 parcelas, acaba onerando um pouco essa pessoa, né? Mas o Banrisul já inovou, já veio com muita coisa, muita qualidade sistêmica ali e com bastante qualidade de operacionalização também, né? Exato. Até porque o que acontece, nós voltamos aí, né, com tudo essa semana. Acredito que algumas situações a gente tem que dar uma calibrada ainda com relação ao sistema, com relação à digitação, mas isso é uma coisa bem suave, que você nem percebe na ponta. Ou se perceber é muito mínimo, mas de repente algum ajuste a gente faça durante aí. É a mesma coisa, você, de repente, arrumar o carro, o avião em movimento, você entendeu? Mas são coisas bem suaves aí que vão precisar de uma calibrada também. Né? Eu queria só responder da Carla, a Carla aqui do Rio, que mandou uma mensagem. Ela está falando sobre pendenciar o RG no dia do pagamento do saldo. Carla, eu não sei se é o RG que pendencia, não é a CNH, não, porque a CNH, o Banrisul não aceita a CNH vencida. Se a CNH estiver vencida, anexada ali, ele vai pendenciar até você conseguir colocar um documento de identificação válido, não é isso, Aguinaldo? Exatamente. Você comentou que pode ser, eu peguei situações aí onde a pessoa estava com 66 anos e o RG ela tinha 18. Então, você tem uma situação bem distinta. Não digo que seja o seu, tá? Mas se for RG, dificilmente eu não pago o saldo, por causa que o RG esteja elegível. A gente tenta, o máximo, o contato ou com o Corban, para a gente poder pagar a operação. Que não está legível, dificilmente a gente deixa de pagar o saldo em função disso, viu? Pelo menos eu não me lembro. Provavelmente algum problema com o documento mesmo. Deixa eu ver, escreveu aqui, RG com mais de 10 anos de expedição fica mais suscetível. Mas assim, eu não vou... A Lara que escreveu aí, né? Mas a gente não perde, a gente tenta o máximo, né? A gente está com a próxima pessoa na fila, é a Lili Abreu. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lili. Primeiramente, assim, gostaria de deixar minha opinião exposta quanto a essa questão de fazer uma portabilidade e aumentar a taxa por outros bancos, tá? Sendo que, como Corban, a gente envia a nossa oferta oferecendo uma portabilidade com redução de taxas. Gente, no mercado de advocacia predatória que a gente vive hoje, isso é um prato cheio para um processo no lombo, tá? Vou começar por aí, porque o cliente tem a tua mensagem do WhatsApp oferecendo a redução de taxa, tem a tua conversa ali oferecendo a redução de taxa, para quem trabalha por WhatsApp principalmente, tá? E isso, para se tomar um processo, hoje em dia é muito fácil. Para vocês terem noção, nós tomamos processo de cliente que pegou panfleto oferecendo Auxílio Brasil há uns meses atrás. Então, quanto a uma oferta dessas, acaba sendo realmente uma oferta que cai no colo dos advogados como um doce, né? E a outra questão, Aguinaldo, focando bem no Banrisul, o que me preocupa em referência à ligação. Quais são os detalhes que é pedido nessa ligação? Se é o valor certinho ali que vai retornar o saldo, com centavos, com tudo. Porque quem oferece porte, pelo menos nós oferecemos assim, nós oferecemos, vai liberar
aproximadamente 2.000, aproximadamente 3.000. Aí chega lá no dia, a liberação é 2.374,27. E o cliente, muitas vezes, não vai realmente se atinar nesse detalhe de centavos, isso e aquilo. Ele vai dizer, ó, a Lili me ofereceu mais ou menos 2.000. E a última dúvida, essa ligação é apresentada em nome da minha promotora, no caso da Pampacred, que é a minha empresa, é apresentada no nome da promotora que eu estou entregando esse contrato, do Banrisul ou da Bem Promotora. Eu preciso só saber isso para orientar meus clientes. Obrigadão. Legal. Bom, são 3 perguntas aí, tá? A primeira, vamos lá então, Lili. Essa questão aí da advocacia predatória é uma situação, assim, muito complicada que está alastrou no país inteiro. Quanto mais informações, quanto mais segurança você tem na operação, eu digo assim, uma filmagem, um vídeo, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa que extra ao contrato que você tem, para você se calçar, para você se proteger, né? É importante, porque quando o juiz pedir as informações, eu tenho aqui, então eu vou mandar para você dizendo o seguinte, Lili, eu fui acionado, o banco foi acionado, eu tenho as documentações aqui, você tem mais alguma informação que você possa colaborar com a gente na defesa? É onde eu falei desses documentos aí. Porque se você aumenta... Porque assim, ó, eu já vi o cliente fazendo uma ação judicial por causa de R$10 a menos. Então, ele tem que chegar, o valor, com certeza o valor não vai ser igual. Você tem que ligar, eu sugiro, tá? Você entrar em contato com o cliente e falar assim, chegou o seu saldo aqui, o saldo é esse aqui, e o banco vai entrar em contato. Porque é uma maneira mais simples e mais prática. Né? Mas eu tenho 150 PAs aqui, como é que eu vou fazer isso aí? De repente é uma questão de logística, aí vamos pensar assim. Mas é uma segurança para você, para nós e para o cliente também, né? Com relação à primeira pergunta aí. A segunda pergunta é sobre a questão do... Era sobre os detalhes da ligação e sobre tá. como é apresentado, se é a promotora, o banco, a Bem Promotora. Tá. Na verdade, a ligação, ela na verdade, é um consultor que vai ligar, são perguntas que elas variam, tá? Mas ela se baseia em três pilares: os dados do cliente, os dados da operação e a documentação dele, ponto. Não foge muito além disso. A sequência eu não sei qual que é, mas é basicamente isso aí. E, Aguinaldo, eu acho que é a principal pergunta, qual o DDD? Porque os velhos devem para São Paulo. Quem é do Rio Grande do Sul não atende DDD 11. Olha, é assim, ó, depois eu preciso me informar também, são situações, a gente corrigiu isso aí, para São Paulo é 011, para o Rio é 21, aqui, ó, DDD sai local, ou seja, é da onde a pessoa mora. A Patrícia é a nossa gerente comercial do Paraná, ela passou aqui, é da onde você está. Se você está em São Paulo, é 011, né? Na verdade, onde o cliente mora, né, Pati? Ela está mandando aqui, ó. É onde o cliente mora. DDD onde o cliente mora. Para não ter esse problema dele achar que é... Porque imagina, você está em São Paulo e 021 vai te ligar. Você vai olhar. De repente, você falou, não vou nem atender, 051 não vou atender, né? Então, não sendo xenofóbica, mas 021 agora a gente está com medo até de parente ligar, né? Mas assim, coloquei 021, apesar a nossa mesa, ela fica no Rio de Janeiro. Então, a ligação, ela sai do Rio de Janeiro. Só que, como eu falei para você, é a ligação da onde o cliente está, localidade do cliente, tá? Quem se identifica? O banco. Somos do Banrisul, a Bem Promotor do Banrisul. No início, existia uma possibilidade de a gente estar falando do correspondente, só que ficou um pouco complicado. Nós temos aí quase mais de 1.000 parceiros aí, então não casa, não dá para fazer. A gente se identifica como banco, tá? Aguinaldo, e não tem a possibilidade do banco colocar um número específico do Banrisul para a gente identificar, olha, o número do telefone do banco é X, se ligar você pode atender, até porque tanto eu quanto todos os Corbans orientam os clientes não atender ninguém, principalmente quando está fazendo portabilidade devido à retenção aí do contrato e muitos outros fatores, entendeu? Na verdade, todas as possibilidades, elas já foram testadas aí, né? É o mesmo número que eu vou ligar
de repente, um número que eu ponho. Você tem que ter centenas, milhares de linhas aí, né? São situações aí que a gente colocou para essa possibilidade de ser implantada, mas não deu certo, né? O que deu certo é a gente colocar o DDD do local do cliente, da região do cliente, para ele saber que aquela região, além de você, de repente, comentar com ele que o banco vai fazer o contato, ele recebeu uma ligação que ele desconhece, mas que é da região dele lá, que ele vai falar, poxa, é uma ligação do banco, é uma ligação que eu estou esperando, não sei o que é, mas estou esperando uma ligação aqui. A Patrícia falou que aparece o nome bem promotora no telefone do cliente. Ah, é? A Paty confirmou, né? Aguinaldo, outra informação ali que eu lembrei agora falando sobre isso, outra coisa muito boa, que acredito que continue, que o Banrisul tem, é o chat para o cliente, tá? O cliente tem qualquer dúvida da operação, ele consegue no próprio chat ter as informações, tá? E é super rápido, tem a informação ali da proposta, tem muitos clientes que querem perguntar sobre a loja, sobre o parceiro, então tem umas informações assim bem chaves que é disponibilizada através do chat do Banrisul, que é dentro da própria página principal ali, né, da página oficial do Banrisul, que o cliente consegue algumas informações. Isso é muito bom. O nosso back-office lá que é o nosso 0800 aí, vamos dizer, né? Ele realmente é muito bacana. O pessoal ali tem um conhecimento a fundo dos roteiros ali, então o cliente ligou lá, ele sempre tem um bom atendimento lá, tem que ser, né? Mas ele sai praticamente satisfeito com as informações que ele tem ali, né? É bom porque outros bancos não fornecem isso, vamos ser bem realistas, né? Não é fácil esse acesso, porque a gente trata muito de contratos altos, né? Tem muitos parceiros que têm o ticket médio bem acima da maioria. Então, aquele cliente, ele já é mais desconfiado. Pô, tem uma proposta, eu quero confirmar se essa proposta realmente foi digitada no banco, eu quero confirmar o andamento dessa proposta. Esse teu cliente, ele vai ter esse acesso super facilitado, que exatamente. A gente, na época que eu vendia muito Banrisul, nós fazíamos muito margem, né, que tinha as condições melhores e tudo mais, então a gente fazia menos vezes, né, fiz muito isso, daí o cliente desconfiado, a gente falava, a gente mandava o link, mandava o print onde aparecia ali o chat, o link da página oficial, né, o cliente mesmo, ele entrava lá e ele confirmava que aquela operação estava dentro do banco realmente, né, quem trabalha com contratos altos, muitas vezes o cliente fica desconfiado, né, e o cliente quer essa confirmação por parte do banco, e nós sabemos, nós que estamos na ponta, né, digo agora, né, nós que estamos na ponta, nós sabemos como é difícil quando um cliente já passou por inúmeras situações aí, de lavagem cerebral, de roubo de contrato e tudo mais, como isso é importante e que os outros bancos não disponibilizam, né? Então, essa facilidade que o Banrisul tem de o próprio cliente checar aquele contrato digitado é excelente. Foi bom você comentar também, Edilene, como a Larissa colocou aqui, a gente lá de São Paulo. A gente tem um atendimento organizado, porque o cliente não vai ligar só para querer quitar contrato, ele tem informações da operação, informações da empresa, informações da BEM, do Banrisul, ele quer ter algum contato, ele quer falar com alguém lá. Eu não sei como é que é o mercado aí, acha que vai ligar, vai querer só dar o número de contato que vou quitar. A gente tem um lado bem humanizado, a gente quer ouvir o cliente também, isso que é bacana. Obrigado pelo toque, pela informação também aí, porque é bom saber, porque isso é repassado para o pessoal internamente lá. Não, e funciona, né? O que eu mais digo, eu sou bem metódico, eu sou bem exigente, né? Quem me conhece sabe, e é algo que realmente funciona, né? É isso que nós temos que mostrar, porque quem está na ponta, que está vendendo dia a dia, sabe como é difícil você fechar uma venda, né? Aquele cliente, muitas vezes, ele quer saber se a tua loja está regularizada, se a tua loja realmente existe, e tem isso, tem como fazer isso lá dentro do chat, das informações que o banco disponibiliza, porque o teu login está vinculado, né? Então, nós, né, lidamos com isso diariamente, e quem trabalha com contratos maiores, SIAP, clientes que são um pouquinho mais exigentes, ele vai ter essa informação também, né? Ele vai ter essa confirmação. Exato. Você falou duas situações bem bacanas. SIAP, um público mais esclarecido, no sentido assim, tem mais informações, e você tem um público que é o nosso aposentado, o nosso principal, aonde que precisa ter aí o lado muito mais humanizado, mais atencioso, para que ele possa entender detalhe da operação que ele está precisando saber.
Show. Ainda vou complementar uma coisa, hein? Não é só com o cliente que é humanizado, não. Vou ter que dar os parabéns, porque é o seguinte, ó. Além do cliente, a gente também tem um atendimento muito bom de Corban. Quando eu estava tentando fazer as portes no tempo lá, para dentro do Banrisul, tempo que eu não entendia tanto de porte para começar no Banrisul na fase boa lá, eu tinha um atendimento, não tinha produção dentro do banco ainda, e para iniciar a operação, eu passei o degrau da promotora, me colocaram dentro do banco em contato e me atenderam, uma humildade, cara, sensacional. Então, assim, o atendimento com informação boa, tá? Informação bacana. Eu preciso, inclusive, aproveitar que eu cortei um pouquinho aqui e fazer uma pergunta que eu vou deixar o meu parceiro Aguinaldo aqui querendo se responder ou não vai responder, né? Mas como a gente é preto no branco, eu preciso fazer porque veio da minha turma de mentoria. Então, o que acontece? Eu mentoro uma galera falando de portabilidade. E a primeira pergunta que alguns deles me fizeram, Thiago, eu sou obrigado a produzir Banrisul por promotora, ou eu consigo, eu sei que cada banco tem seus critérios e tem que ter, mas eles conseguem fazer código direto com o banco, ou obrigatoriamente tem que passar por alguma promotora? Olha, Thiago, na verdade, assim, nós temos aí uma carteira de correspondência, e a gente tem que trabalhar para essa carteira aumentar, né? Claro. Se o correspondente, ele tem uma estrutura física, ele tem toda a documentação necessária, ele já produz, ele conhece o sistema do consignado, né? Não tem porque ele não ser parceiro direto nosso, entendeu? Porque eu não tenho a modalidade sub, né? A parceria com o banco, ela é direta. Quando eu falo direta, é comigo, é com a BEM, né? Porque a BEM é o master do banco e os correspondentes são sub. Ele tendo todas essas qualificações aí, essas situações normais de um correspondente, a gente pode cadastrar, não vejo problema, não. Não, legal, porque assim, ó, tem gente, então, como eu falei para você, tem gente de todo porte. Tem gente aqui que produz pouco, que está começando agora, que está entendendo que a portabilidade é um produto muito importante para dentro da empresa dela, até porque é muito saudável esse produto. Tem batido muito nessa tecla junto com a Lu já há algum tempo sobre isso, que é um produto que a gente vende o ano inteiro e é ótimo de fazer. E o Banrisul é um grande parceiro do Corban na portabilidade. Está voltando de novo para esse auge. E tem gente que está junto com a gente aqui internamente, que o cara produz 15, 20, 30 milhões e às vezes ele não quer ficar abaixo da promotora porque ele já quer passar direto, entendeu? Ele tem um porte que eu acredito que ele pode ter uma dentro do banco, né? Então eu acho que ficaria legal saber disso para passar direto para ele. Acabaram de me pedir no WhatsApp, Thiago, me ajuda aqui, pergunta para o Aguinaldo, que estou com vergonha, pergunta isso aqui para ele, se eu poderia colocar a documentação da minha empresa, eu tenho toda a estrutura, tá redondinho, posso colocar a minha empresa dentro do banco, submeter a fazer um código direto sem passar pela promotora? Eu acho assim, ele tem que ter um volume de produção, viu, Thiago? Eu não posso cadastrar um parceiro que me venda um valor que talvez não vai ser tão interessante para ele, como para a gente também. Mas o que é interessante é que ele possa crescer a produção comigo, né? De repente ele pode produzir comigo 150, 200 mil, e a gente, numa situação, por exemplo, que está agora, essa produção vai dobrar. Né? Qual seria o volume mínimo que você julga? Pode ser bem transparente, eu gosto de preto no branco. 200 para você, pau, pelo menos. Gente, pau. Muito baixo, tá vendo? Tem muitos bancos que não cadastram correspondente com menos de 2 milhões, por exemplo. Tem que garantir, senão ele não cadastra. Então 200 está muito bom mesmo. Quais seriam as exigências do banco? Você que é banco, você tem toda a liberdade para falar. O que o banco pede para a pessoa ser um correspondente do Banrisul? Olha, Thiago, uma questão de produção, a gente tem mais ou menos esses valores que eu estou passando para você aí. Agora, é uma documentação bem básica. Eu preciso ter o contrato social da empresa, eu preciso ter a documentação dos sócios, eu preciso ter o alvará, né? Eu preciso ter nota fiscal, eu preciso ter aí o extrato bancário em nome da empresa, né? Uma situação jurídica importante, exatamente, com comprovante de endereço em nome da empresa, tá? Show. Thiago, mas eu não tenho comprovante, eu alugo aqui, o prédio está em nome do condomínio, tal. Você tem um contrato de locação com esse condomínio? Bacana. Manda falar com valida. Exatamente. Show. Tendo um contrato com um prazo legal, valida. Exatamente. Então, hoje a gente está bem flexível com relação... Antigamente era um pouco mais criterioso. Hoje a gente está bem mais flexível no cadastramento. E é basicamente isso aí, contrato totalmente digital, né? Eu mando um link digital para ele, e ele faz isso aí, não precisa do cartório, ele faz tudo digitalmente com a gente aí, no prazo de, pelo menos, acho que 10 a 15 dias, ele já tem um código operando com a gente. Não, perfeito. Eu não estou falando, aqui tem vários gerentes de promotora, e assim, eu sou totalmente transparente nisso.
foi alunos meus que pediram para perguntar e não custa nada. A gente está falando com o Aguinaldo que não tem distorção na informação, né? É direto com o banco, é legal a gente ver os dois lados. Para muitas pessoas não é interessante com volume pequeno cadastrar direto com correspondente, direto com o banco, porque tem imposto, tem outras responsabilidades. É mais jogo ele ficar com a promotora, que a promotora assume parte da responsabilidade fiscal, principalmente ali, e ele pega uma comissão, aprende a trabalhar, quando ele cresce, aí ele pode pensar em pular essa etapa. Ou às vezes pegar uma indicação, de repente, alguma coisa do tipo, né? Exatamente, até porque, tipo, quando eu falo produção, é comigo, tá? Eu não sei qual que é o valor que ele produz lá, mas comigo pelo menos isso. E você falou esse negócio faz até sentido com relação à parte nós temos um back-office muito bacana, né, uma retaguarda muito legal, como também a gente tem parceiros aí que têm a mesma estrutura, que dão total apoio também. Isso aí não há como negar, e a gente se orgulha disso aí também, tá? Isso é muito Eu bom, acho, é um ganha-ganha. Thiago, que essa tua pergunta foi muito pertinente, porque a gente está falando de um momento em que uma grande deixou de operar aí e muita gente que estava produzindo ali ficou sem receber. Perdido. Né, tá perdida ainda. Então, assim, quando a BEM vem falando que ela aceita que você tem um código direto com ela, sem intermediação, produzindo um valor de 200 mil reais, que é um valor irrisório para a portabilidade, né? Uhum. A gente está falando em segurança de receber, tá? Então, assim, a pergunta, o que o Thiago perguntou é muito pertinente e traz uma proteção para a gente, né? É porque assim, eu sou solidário ao momento, a gente vem falando disso já há algum tempo. O que aconteceu, ninguém quer que aconteça com empresa nenhuma. Então, eu sempre olho o lado do Corban. Quando a gente fala de portabilidade, eu até falo pro pessoal que acompanha nossos grupos, canal, mentoria, onde a gente tem esse acesso. Cara, é legal você pensar de portabilidade, que você tem que fazer volume. Eu não consigo olhar para portabilidade e pensar em você produzir menos de 1 milhão. Uma pessoa sozinha consegue produzir 1 milhão, desde que ela seja consistente, tenha as ferramentas certas, saiba o que está fazendo, porque a portabilidade é valor bruto, não é valor de 200, 300 reais, é saldo devedor que conta. Então são valores altos. Aí você dá essa oportunidade para a pessoa que está ali, está redondinha, ela tem CNPJ, ela tem os documentos redondinhos, ela está organizada, ela poder ser um correspondente direto é uma oportunidade muito boa, porque ela ganha relacionamento direto com o banco, sem precisar ficar com esse medo. Será que se quebrar a empresa, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar desamparado? Entendeu? É por isso que eu fiz essa pergunta, achei justo fazer essa pergunta. Tiago, fiz a conta aqui para ser um pouquinho mais fácil para vocês entenderem aí na ponta. 200 mil de venda, você precisa vender num mês que tem 21 dias úteis, um contrato de 10 mil por dia. Não é nem um contrato de salário mínimo. Para te chegar a vender apenas 200 mil no mês, durante 21 dias úteis, que é a média dos meses que nós trabalhamos, você tem que fazer uma portabilidade apenas de um contrato de 10 mil. Na verdade, nem é 10 mil, é 9.500, né? Mas arredondei para 10 mil. Então, a gente mostrando por esse outro lado, é impossível a gente focado, disciplinado, não fechar um contrato de 10 mil por dia para fazer uma portabilidade hoje, né? Exatamente. Eu vou até falar uma coisa aqui, é uma pérola que eu vou soltar para vocês entenderem. Na minha empresa, nenhum PA trabalha com menos de 300 mil. Se ele fizer menos de 300 mil, ele está na rua. Não tem condições, porque não paga nem as custas da empresa. Então, assim, qualquer pessoa que queira, de fato, pelo menos ler o roteiro e fazer, ele faz bem mais do que isso. Pode ver que lá no meu grupo aberto, onde ninguém pagou nada, só tá lá pegando informação, tem gente constantemente falando de 700, de 800, de 1 milhão, de 400, porque a Porsche dá essa possibilidade. É só a gente encaixar, olha o que a gente está fazendo hoje. Falamos de regras operacionais, falamos de roteiro, o Aguinaldo esclareceu praticamente todo o lado do banco, a gente está nesse bate-papo, só que tirando as dúvidas de vocês. Eu estou levando também algumas dúvidas que não falaram aqui, mas me chamaram no privado, porque a gente tem uma galera que está mais no WhatsApp. É bacana esse bate-papo. Banco, correspondente, promotora, Corban, todo mundo está ganhando com isso. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no chat. O problema maior, Tiago, que eu vejo nisso tudo aí, independente se o Corban produz 200 mil ou 2 milhões, seria o quê? A veracidade dos contratos que foram feitos. Porém, a maioria dos bancos trabalham em parceria com as promotoras, que inclusive quem produz um patamar maior, a gente sabe que tem um diferencial de comissionamento. Então, eu acho que essa questão aí, cada banco em si hoje deveria analisar certo. Por quê? Porque a gente tem muito golpe. Por exemplo, um cliente, eu vou lançar um contrato novo, o cliente nunca fez. Ele recebe cartão magnético e eu tenho acesso a uma conta
pessoal do cliente, que é um dado sigiloso. Eu lanço a proposta com 5 minutos, um correspondente liga para ele dizendo que a minha proposta está pendente e que ele precisa refazer o link. Então, hoje, a maioria das promotoras tem um call center por detrás e elas usam todas as informações do Corban, que trabalha honesto para produzir, para ganhar o seu dia a dia, para eles terem vantagens sobre isso. Aí até responde a pergunta da amiga aí anterior, que os advogados estão levando de lavada. Por quê? Porque a gente também, o Corban, não tem segurança nenhuma com a promotora. Porque para a gente trabalhar com a promotora, a gente faz um cadastro, passa todos os dados da gente, ANEPS, FEBRABAN e assim por diante. Só que muitas das vezes, para o banco, o Corban pequeno, mediante as promotoras, não tem, vamos se dizer assim, validade nenhuma. Entendeu? Eles preferem dar valor para os que produzem um volume alto, que na maioria das vezes, a maioria das propostas são fraudadas ou roubadas, usando um termo correto, entendeu? Quem é correspondente bancário aí sabe do que eu estou falando. Então, assim, é muito complicado para a gente, porque os bancos deveriam exigir da promotora e passar para a gente uma segurança muito maior do que eles passam hoje. Porque se a proposta é digital, o cliente fez a proposta com a gente, ninguém tinha as informações de uma conta de um cliente que recebe um cartão magnético e, de repente, a nossa proposta simplesmente é roubada, entendeu? Então, para mim, no meu ver, eu sou pequena, eu não sou grande, mas eu tenho um balcão forte. Só que o meu problema maior hoje está sendo esse aí, você entendeu? Então, assim, eu acho que os bancos, se atentando no mercado atual hoje, você não pode pensar só em volume. O mais importante disso tudo é a qualidade da venda. Sim, essa é uma preocupação não só das as promotoras, infelizmente, é aquela questão. Cada um tem que ser autorresponsável para ver onde é que tem muitas que têm esses problemas. É por isso que a gente tem que escolher muito bem aonde a gente vai fazer a produção, e é por isso que, inclusive, eu trouxe essa pergunta para o Agnaldo. Para a gente ter essa proteção. Agnaldo, eu te agradeço, cara, por poder ter essa transparência conosco e mostrar para o Corban que tem esse acesso. O banco tem, os Corbans podem ter esse acesso também, desde que, claro, ele esteja dentro dos pré-requisitos que o banco precisa, o mínimo possível ali, de além da produção, a documentação tá ok. Exatamente, porque, na verdade, a documentação que a gente exige é a documentação que todo banco normal exige, né? E você, nota fiscal, extrato bancário, isso é necessário, né? Mas é uma documentação normal que a gente exige também, sem problema. A gente trabalha com muitos correspondentes. Eu tenho grande, eu tenho médio, eu tenho pequeno. Isso aí não tem problema, não. Show de bola. Ó, vamos ver se tem mais alguma. Se alguém que tiver mais alguma dúvida, gente, vocês levantam a mãozinha para a gente poder responder, porque a gente previsionou aqui 1h30 para fazer essa nossa aula hoje, com a presença do nosso ilustre convidado, que foi uma honra demais ter ele com a gente, e a gente até já passou um pouco, ele está sendo gentil com a gente, já passou um pouco, tá bom? É isso. Então, o Cleverson levantou a mão aí, vamos responder a dúvida dele? Ô, Agnaldo, e qual o caminho para cadastrar? Tem a documentação tá certinha, tem os pré-requisitos, qual o caminho? Qual o contato? Fala. Nós temos no site da BEM, se você acessar lá, Cleverson, está lá o link de você receber esse acesso. Você clica, a gente vai mandar um form para você vai preencher aquele form que vai direcionar para a nossa área aí, ou a região lá que você está, para que a gente possa entrar em contato contigo. Certinho, obrigado, hein? Tá bom? Show. Aí vamos responder mais um aí sobre o Luas. Se perdeu alguma parte, o Thiago tá gravando, né? Tô gravando. Quem perdeu, eu tô gravando, gente. Quem perdeu o começo vai conseguir rever. E muita informação que talvez não ficou clara com a gente explicando aqui, os 2 roteiros que a gente tá enviando para vocês aí, vai clarear absurdamente. Por quê? A gente vai entregar para vocês o roteiro de portabilidade, que é uma cartilha, tá muito e bom. a gente vai entregar para vocês também o roteiro geral, né, Agnaldo, que é o roteiro do INSS, que vai falar sobre tudo. Idade, vai falar sobre política limite operacional, vai falar, enfim, tudo que vocês precisam saber está ali.
Vamos só falar uma última pergunta para a gente fechar. Já perguntaram algumas vezes, a gente acabou pulando, porque não é intencional, ninguém tá fugindo de responder nada, gente. É só que assim, é muita coisa ao mesmo tempo que acaba deixando, às vezes, passar algumas. E não dá para responder exatamente todas na ordem, porque passa muito rápido, tá? A pergunta foi o seguinte: o banco, bem, todo mundo tá fora nesse momento, tá? É meio nebuloso isso, mas quando e se voltar redondo aí, conforme a gente voltar, o LOAS, existe pretensão do banco de fazer o LOAS? Na verdade, Aporte. Aporte, quer dizer, né? Aporte. Por enquanto, a gente só está com a digitação no novo, viu, Thiago? Sim. Por enquanto. A gente, assim, dependendo Porque, assim, ó, quando você fala de porte, é uma segurança, porque eu sei que aquele contrato já está lá, o contrato já está girando. É mais, na minha visão, tá? Eu acho um contrato mais seguro, uma portabilidade de um LOAS do que um novo, né? Porque Também acho. existe, né? Eu acredito que seja uma questão de tempo aí, né? Esperar o que vai acontecer, né? A gente lançou as tabelas aí do LOAS essa semana, mas é uma questão de tendência, né? Show. Então, tá no radar. Tá no radar. Isso já é importante. É isso que a galera queria escutar. Tá no radar. É uma questão só de análise lá, mas é importante que a gente soltou aí as tabelas. Vamos ver como é que a diretoria, o banco analisa isso aí, né? Perfeito, então respondido. O último, tá, gente? A gente vai responder aqui, ó. O Thiago levantou a mão, o Xará, então deixa só ele fazer a pergunta, a gente vai responder a dele e a gente vai encerrar, tá, pessoal? Pra gente também agradecer, o Agnaldo já passou aí do horário dele 15 minutos. Bora. Thiagão que levantou a mão, pode falar, Thiago. Boa noite a todos. Fala, Thiago. Agnaldo, só respondo uma perguntinha rapidinha. Eu tenho um cliente que ele tem eu fiz uma aposta para ele já tem muito tempo, pro Banrisul, e atualmente ele é espécie 32. Você sabe me informar se eu não consigo portar ele para outro banco, né? Porque ele tem menos de 50 e menos de 60. Eu consigo refinanciar esse contrato lá? Olha, Thiago, boa pergunta, viu? Na verdade, a gente tem uma regra para o 32. E ele tem que estar acima, ele tem uma regrinha onde é acima de 60 anos e ele tem que ter 15 anos de concessão, né? Abaixo, né? De 60 anos, né? Tem que ter acima, é abaixo. Exato. Né? Ele tem que ter acima de 60 anos, né? E tem que ter 15 anos de concessão ali. Existe uma regrinha que não tem ela aqui no momento. Mas a regra do 32, ela tem uma regrinha bem engessada, viu, Thiago? Se você quiser, né, passar depois disso aí, passar para a Luciana, ou passar para o Thiago aí, manda aí os dados desse cliente aí, ou CPF, para a gente dar uma checada, eu verifico isso para você. Ah, não, beleza, então. É porque assim, como eu pensei que o contrato já estava dentro do banco, a gente podia abrir, entre aspas, entendeu? Mas eu tenho situações onde eu fiz num período, só que a gente entrou com novas regras, eu não consigo nem refinanciar. Mas mudou o mercado todo, né, Agnaldo? Exato. Antigamente o mercado inteiro tinha abertura. Exato. Pode ver, alguns anos atrás, todo o mercado tinha uma abertura, rodava normal, 32 igual 41. Só que o mercado inteiro mudou, né, de poucos anos para cá, e essa carteira ficou meio que engessada ali, né? Exato. Na verdade, a lei, você até colocou agora há pouco aqui, ele tem que ter de 55 a 59 anos com 15 anos de concessão. Ele tem quanto, Thiago? Ele tem 55 anos, porém eu acho que não tem 15 anos, né? Ele é de 2016 ou é 2018. Não deve ter. Mas de qualquer forma, dá uma verificada, depois você me pontua. Não, então, eu vou falar com o Thiago, então, aí eu vou pedir para ele dar essa coisa, então, tá bom? Eu vejo para você. Obrigado, hein? Gente, ó, o nosso parceiro, eu não vou mais responder as dúvidas, porque a gente já passou o time, tá bom? A não ser que o Agnaldo queira responder a saideira aí, tem o Henrique que levantou a mão. Bora lá, vamos lá, Thiago. Vamos lá. Então, Henrique Silva levantou a mão, vai ser a nossa saideira. Fala, Henrique? Boa noite, pessoal. Boa noite, Agnaldo. Obrigado aí pela Boa noite, Henrique. Eu tô bem, rapaz. Obrigado pela sua disposição aí, meu amigo. Pergunta simples, rápida e direta. Na mesma proporção que vocês estão vindo forte com a taxa menor, vocês vão vir forte com comissionamento junto às promotoras? Olha, Thiago, é uma pergunta muito boa, tá? Não é difícil de responder, não, tá? A gente fez algumas adequações aí, tá? Na verdade, a gente melhorou o comissionamento em algumas tabelas, como eu falei para você, eu tenho uma tabela cheia, que eu melhorei essa tabela cheia, fiz algumas adequações nas intermediárias,
Ou seja, eu tenho aquela 84 meses, 82, 80, 78, eu dei umas adequações. Algumas eu reduzi, né, fato, mas assim, os planos aonde eu tenho mais saída, eu dei uma melhorada na comissão, sim. De uma maneira geral, a gente ficou competitivo no mercado, né? Eu não sei, né, como chegou para você aí, mas assim, a gente está bem competitivo. Na verdade, a gente está bem satisfeito aí com a digitação de ontem para hoje, que realmente foi bem satisfatório aí a reação do mercado, né? A gente ficou até, de uma certa maneira, ficou bem satisfeito, porque triplicou a digitação, vamos chegar aí, não só a portabilidade, como também contratos de refinanciamento, contratos novos. A gente vai ver o resultado disso aí na semana que vem, quando chegar os saldos aí, para ver o que a gente, né, evoluiu nesse sentido aí, tá? Perfeito. Beleza. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Show de bola. Eu só tenho que Thiago, agradecer, literalmente. Thiago, eu passei seu grupo, passei o meu, a gente joga o material lá para o pessoal entrar nos grupos ali, pegar o material com a gente, porque não dá para jogar aqui. Agnaldo, sempre um prazer incomensurável de estar na sua presença e principalmente de dar essa ótima notícia para a gente. A gente sabe que é o primeiro passo do Banrisul, as coisas ainda são bem bebezinhas ainda, né? A gente voltou agora, então alguns fluxos talvez a gente ainda precise reaprender, né? Mas a ideia é que com o panorama que se tem da economia aí, que o Banrisul tenha voltado para ficar mesmo e para voltar competitivo em relação à taxa, em relação a tudo, né? Porque o Banrisul, com a ida embora do CTLM, a gente falava, 2 bancos que são de portabilidade, CTLM e Banrisul, CTLM e Banrisul. CTLM foi embora, gente, mas Banrisul está aí firme e forte, defendendo a nossa produção para quem gosta de portabilidade, e um banco que sempre foi, e eu acho que é o forte dele, portabilidade. Ele não investe em contrato novo, né, Agnaldo? Ele tem o contrato novo, mas a portabilidade é o grande filão, né? Eu penso, na verdade, assim, a gente é um forte nossa portabilidade, mas a gente tem as modalidades outras também. O novo, nós temos o cartão INSS, o cartão SIAP, que é muito atrativo, né? E com relação à economia, a gente está numa boa perspectiva aí, né? Uma boa expectativa, porque tem sinais aí de melhora para o semestre que vem agora, né? Final do ano. E isso aí o mercado está enxergando, os bancos estão sinalizando isso aí, e desse lado aqui, o banco estatal que está vendo isso aí, então a gente já viu que vai ter melhoras. A tendência, né, se semana que vem, em agosto, já tiver uma redução da taxa Selic, aí pode apostar que o mercado ele vai começar a se movimentar todo aí, não é só nós aí, não. É o que a gente, que é uma portabilidade, espera. A gente quer continuar trabalhando com o nosso cliente com taxas saudáveis, entregando trocos maravilhosos que o pessoal, que enche os olhos do tomador, e é isso, né? Eu acho que é esperar agora que que o mercado aqueça e que a gente tenha aí um final de ano bem importante para a portabilidade, né? Pro Corban respirar. Chega de má notícia, né? Chega de sofrimento. Eu tô feliz com isso também. Eu concordo com as palavras do Agnaldo, da Lu. Eu concordo em enxergar, inclusive, essa melhoria. Eu tô vendo isso também aqui nos bastidores. A gente hoje é portabilidade, respira portabilidade. Tem sim os outros produtos do banco, que eu concordo com o Agnaldo. Tem produtos bons pra gente olhar lá dentro. Só que a galera tá muito focada na porte e isso com certeza vai melhorar muito no próximo semestre pra gente. Eu tô muito otimista com isso. Ô, Thiago, eu não posso deixar de agradecer o pessoal da MG Capital, que, né, aparece aí, Cleiton e Matheus, que tiveram a brilhante ideia da gente. É a maior loja da Baixada Santista hoje, né? Tem uma capacidade imensa aqui, que eles disponibilizaram espaço para gente fazer esse treinamento hoje, trazer o Agnaldo num lugar confortável. Ele ficou espantado também com o tamanho que é isso aqui, né, Agnaldo? Realmente eu fiquei bem maravilhado. Aqui é muito grande, muito bonito mesmo. Uma estrutura enorme. Então, parabéns aí, Matheus e o Os meninos aqui estão
Então, com esse projeto novo aqui de uma super loja, então, agradecer eles. Cadê, Cleiton? Que eu não estou vendo você. Ah, tá ali. Tá na câmera. É que a gente está aqui um do lado, cada um em uma sala, para ver como o negócio é grande. Top. Mas agradecer aos meninos que receberam a gente muito bem, né, Aguinaldo? Exato. E até a próxima. Acho que tem bastante. Vamos trabalhar essa semana, e se a gente guardar, principalmente guardar as perguntas e as dúvidas, para que a gente tenha uma próxima oportunidade aí para trazer outros questionamentos para o Aguinaldo. Sim, com certeza. E já começar a digitar amanhã, né, Aguinaldo? Que tu quer digitação. É isso aí. Agradeço bastante, fico muito feliz pela oportunidade, Thiago, Luciana, aqui o Matheus e o Cleiton, né, em nome da BEM, em nome do Banrisul, tá? Obrigado de coração a oportunidade que vocês estão dando para a gente aí, da gente mostrar as novidades aí, as oportunidades e as dicas aí, bate-papo muito agradável com todo mundo aí, realmente vocês são feras, vocês são demais, e eu sempre digo isso aí no nosso bate-papo, se não fossem vocês aí, os parceiros, a gente não estaria aqui, não. Eu não estaria. Isso é fato, né? E agradeço de coração aí o tempo de vocês aí, tá bom? Show, obrigado. Obrigado mesmo aos parceiros que cederam um espaço. Ainda não conheço, vou ter o prazer de conhecê-los em breve, se Deus quiser. E com certeza vamos ter mais oportunidades como essa aqui para a gente trazer para a galera. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Thiago, como sempre,